Olá pessoal, nós estamos aqui para a aula 3 de questões, para a gente trabalhar aqui algumas das competências que foram tratadas na aula 3 de teoria, que é a aula que fala sobre prisões, medidas cautelares, etc. E eu fiz uma aula mais condensada para a gente poder conversar um pouquinho mais. Então vamos lá, para a questão 1, já na tela, eu vou ficar bem pequenininha aqui do ladinho. O Código de Processo Penal Pátrio menciona que também se considera em flagrante delito quem é perseguido logo após o delito pela autoridade, pelo ofendido, deixa eu só mudar a cor da caneta, ou por qualquer pessoa em situação em que faça presumir ser o perseguido autor da infração. Você sabe que quando a gente fala de perseguição, a gente vai estar falando do flagrante impróprio. Flagrante próprio, quando a pessoa está cometendo a infração penal ou quando acabou de cometer a infração penal, mas ainda está no local. Flagrante impróprio, perseguição. Flagrante presumido é aquele que a pessoa é encontrado logo depois, com objetos, armas, papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Questão 1, alternativa A. B, perdão, 2, né? A B fala do flagrante ficto, que é aquele flagrante, né, forjado, não foi. A C, diferido ou retardado, não é. Aquele diferido ou retardado é o que tem no artigo 53, inciso 2 da Lei de Drogas, ou então no artigo 8º da Lei de Orcrim. Enfim, flagrante esperado é um flagrante que é tratado pela doutrina como flagrante no qual a autoridade policial sabe do que tá acontecendo e ela resolve ir até lá para aguardar a infração se desenrolar. Esse flagrante é um flagrante legal, mas não foi o que aconteceu na hipótese suscitada pela questão. 2. Com relação às modalidades de prisão, assinale a alternativa correta. A. A prisão em flagrante delito somente poderá ser realizada dentro do período de 24 horas. Isso daqui é lenda demais. Ave Maria, é a lenda dessa paixão que faz sorrir, não faz só chorar. Porque negócio de 24 horas, gente, a gente sabe que não existe isso, principalmente no flagrante impróprio. Que se a perseguição durar 3 dias e a pessoa não tiver interrompido a perseguição, se durar 4 dias, se durar uma semana com ele trocando de plantão só para conseguir perseguir esse cara, isso daí pode ser uma hipótese de flagrante legal que durou mais de 24 horas. Então aqui é lenda, tá? B. A prisão temporária poderá ser decretada a qualquer tempo não. Tudo bem que a gente não falou de prisão temporária, mas a gente sabe que a prisão temporária, de acordo com a Lei 7.960/89, é uma prisão que foi pensada somente para a fase inquisitorial, somente para o inquérito policial. Quando aquela pessoa que praticou os crimes dispostos no artigo 1º, inciso 3, dessa mesma lei que a gente acabou de falar, tem indício de autoria e participação e a investigação tem que ser feita e sem a prisão não pode ser feita, ou quando o indiciado não tem elementos que forneçam a sua individualização, a sua residência. Nesses casos aí pode ter prisão temporária, mas não a qualquer tempo, tá? Só no período do inquérito policial. A prisão preventiva pode ser decretada durante o inquérito policial, correto? Pode sim. Ela pode tanto durante o inquérito policial quanto durante a ação penal, mas agora com as alterações do pacote anticrime, somente a pedido de alguém. O magistrado não pode, sequer durante o curso da ação penal, fazer a decretação de uma prisão preventiva de ofício. D. Em caso de descumprimento da medida protetiva prevista na Lei 11.340 de 2006, o juiz não poderá decretar a prisão preventiva do acusado. Errado. O artigo 313, inciso 3 do Código de Processo Penal diz que, nesse caso, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, o juiz pode decretar, sim, em caso de violência contra aquelas pessoas que são mais vulneráveis, mulher, idoso, gestantes, doentes, né, enfermos, pessoas com deficiência, criança, adolescente. 3. Como se sabe, a prisão processual, eu precisei adaptar essa questão, provisória ou cautelar, é a decretada antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória nas hipóteses previstas em lei. O artigo 283, inclusive, fala quando que as pessoas podem ser presas, que ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem judicial da autoridade competente devidamente fundamentada. A respeito de tal modalidade de prisão processual, é correto afirmar que a. Em nosso ordenamento jurídico, a prisão processual contempla as seguintes modalidades: prisão em flagrante, preventiva,
temporária, por pronúncia não existe e em virtude de sentença condenatória recorrível não existe. Se ele for condenado numa sentença recorrível e o juiz resolver deixar ele preso, é porque o juiz achou que era o caso de uma preventiva. Não existe prisão espécie, prisão por causa da sentença. Não existe. Prisão pena é a execução definitiva da sentença, que é muito diferente disso daqui, de uma sentença condenatória recorrível. B. A prisão temporária tem como pressupostos a existência de indícios de autoria e prova da materialidade e como fundamentos a necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução. Vocês já perceberam que isso daqui não é da temporária, né? Isso daqui é da prisão preventiva e não da prisão temporária. C. A prisão preventiva não tem prazo estipulado por lei, tá certo? Não tem mesmo. Contudo, deverá seguir critérios de duração razoável do processo. Tá correto. Inclusive, se a prisão preventiva se estender, se alargar muito de uma forma injustificada e o processo está parado, a gente pode pedir o relaxamento dessa prisão porque o excesso de prazo tornou a prisão preventiva ilegal. Mesmo que ela não tenha prazo, não impede que seja reconhecido excesso de prazo em algum momento, se ela se estender indefinidamente por bastante tempo. D. São requisitos da preventiva a sua imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial e o fato de o indiciado não ter residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento da identidade. Daqui são os requisitos da prisão temporária, tá? E não da preventiva. 4. O deputado M é um famoso político do estado Y e tem grande influência no governo estadual em virtude das posições que já ocupou, como a de presidente da Assembleia Legislativa. Atualmente exerce a função de presidente da Comissão de Finanças e Contratos. Durante a reunião semestral com as empresas interessadas em participar das inúmeras contratações que a Câmara fará até o final do ano, o deputado M exigiu do presidente da empresa Z R$500 mil para que esta pudesse participar da concorrência para a realização de obras da sede da Câmara dos Deputados. Se ele exigiu, você sabe que isso daqui é crime de concussão, tá? Crime do artigo 316 do Código Penal, não do Código de Processo, desculpem, eu estava equivocada. E essa concussão aqui, apesar de ser um crime bem grave, porque é um crime contra a administração pública, de ter uma pena de 2 a 12 anos, hoje, por causa da alteração do pacote anticrime, infelizmente não é crime hediondo e nem é inafiançável, né? Mas calma, a gente está indo, a gente está prosseguindo. Para que esta pudesse... O presidente da empresa Z, assustado com tal exigência, visto que a sua empresa preenchia todos os requisitos legais para participar das obras, compareceu à delegacia de polícia e informou ao delegado de plantão o ocorrido, que o orientou a combinar a entrega da quantia para daqui uma semana, oportunidade em que uma equipe de policiais estaria presente para efetuar a prisão em flagrante do deputado. Isso aqui é até flagrante preparado, né? Mas tudo bem. Nesse caso, porque o crime já aconteceu, a concussão já aconteceu, o momento de flagrante ele até já passou, né? Porque agora o recebimento da vantagem ia ser mero exaurimento. O crime aconteceu mesmo no momento da exigência. No dia e hora aprazados para a entrega da quantia indevida, os policiais prenderam em flagrante o deputado M quando este conferiu o valor entregue pelo presidente da empresa Z. Vocês sabem que essa prisão já é totalmente inválida, né? Se a prisão é inválida e ilegal, o que a gente vai pedir? Na qualidade de advogado contratado pelo deputado, assinale a alternativa que indica a peça processual ou pretensão processual exclusiva de advogado, cabível na hipótese acima. Ele colocou exclusiva de advogado porque em outras situações talvez pudesse ser um habeas corpus. Mas o habeas corpus, vocês sabem, qualquer pessoa, advogado ou não, pode impetrar. Então, aqui é só por isso que não é habeas corpus. Se ele não tivesse dito que é uma peça exclusiva de advogado, poderia ser. Só cabe aqui relaxamento de prisão, porque se a prisão é ilegal, nos termos do artigo 310, inciso 1 do CPP, o juiz deve relaxá-la. 5. José Augusto foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de receptação, em que pese seja tecnicamente primário e de bons antecedentes e seja civilmente identificado, possui em sua folha de antecedentes criminais 2 anotações pela prática de crimes patrimoniais, sem que essas ações tenham resultados definitivos, ou seja, ele não tem reincidência, ele tem primariedade técnica.
Nesse caso, de acordo com as previsões expressas do Código de Processo Penal, assinale a afirmativa correta. A. Estão preenchidos os requisitos para a decretação da prisão preventiva? Não estão, não. Porque embora as pessoas pudessem dizer, não, mas as ações penais em curso, elas demonstram a existência de risco para a ordem pública. A pena máxima é de 4 anos. O artigo 313, inciso 1, diz que se aplica, será cabível a prisão preventiva para os crimes com pena máxima superior a 4 anos. Então, nesse caso, não pode. B. A autoridade policial não poderá arbitrar fiança nesse caso, ficando tal medida de responsabilidade do magistrado. Então, crimes que tenham pena máxima até 4 anos, quem arbitra a fiança, se for um crime afiançável, é o delegas, é o delegado de polícia. Se o crime tiver pena máxima maior de 4 anos, quem vai fazer isso é o juiz e apenas o juiz. C. Antes de decidir pela liberdade provisória ou conversão em preventiva, poderá a prisão em flagrante do acusado perdurar pelo prazo de 10 dias úteis. Caralho, 10 dias úteis por quê, meu amado? Se a remessa dos autos vai acontecer em até 24 horas. Onde é que tem esse negócio de 10 dias úteis ainda, né? Não tem. E D. O juiz não poderá converter a prisão em flagrante em preventiva, correto, mas pode aplicar as demais medidas cautelares. Tá certo também. 6. No dia 15 de maio de 2017, Caio, pai de um adolescente de 14 anos, conduzia um veículo automotor em via pública às 14 horas, quando foi solicitada a sua parada numa blitz. Após consultar a placa do automóvel, os policiais constataram que o veículo era produto de crime de roubo ocorrido no dia 13 de maio de 2017, às 9 horas. Eles foram pegos no dia 15, né? Então já passaram-se 2 dias desde o crime que foi ocorrido antes. Diante da suposta prática do crime de receptação, realizaram a prisão e encaminharam Caio à delegacia. Em sede policial, a vítima do crime de roubo foi convidada a comparecer e, em observância a todas as formalidades legais, reconheceu Caio como autor do crime que sofrera. A autoridade policial lavrou o auto de prisão em flagrante pelo crime de roubo em detrimento da receptação. O roubo aconteceu no dia 15 de maio. Que flagrante é esse que aconteceu depois de 2 dias? A gente viu que mesmo na hipótese de ele ser encontrado logo depois, a gente sabe que esse logo depois é no máximo até o dia seguinte, conforme a jurisprudência do STJ. Então não tem esse negócio de flagrante nesse caso. O flagrante aconteceu de forma ilegal. O Ministério Público em audiência de custódia manifesta-se pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, valorizando o fato de Caio ser reincidente, conforme confirmação constante da sua folha de antecedentes criminais. Quando de sua manifestação, o advogado de Caio, sob o ponto de vista técnico, deverá requerer o quê? Nesse caso aqui, volta, questão 6, a gente sabe que ele é pai de um adolescente de 14 anos, mas prisão domiciliar só aconteceria se ele fosse o único responsável por um adolescente de até 12, uma criança, na verdade, até 12 anos completos. E aqui nós temos a ilegalidade do flagrante. Pode ter liberdade provisória? Não, liberdade provisória só acontece com prisão legal, tá? Prisão legal em que a prisão preventiva não é necessária. B. Relaxamento de prisão em razão da ausência de situação de flagrante. Item correto. C. Revogação da preventiva. Revogação é revogação de ato legal. A preventiva não foi sequer decretada, né? A prisão em flagrante pelo crime de roubo foi legal, beleza. Mas se a prisão não foi sequer decretada, ela não pode ser revogada. D. Substituição da preventiva por domiciliar, pois Caio é responsável pelos cuidados de adolescente de 14 anos. A gente sabe que 14 é 12. 7. Douglas responde à ação penal na condição de preso cautelar pela prática do crime de furto qualificado, sendo ele triplamente reincidente específico. No curso do processo, foi constatado por peritos que Douglas seria semi-imputável e que haveria risco de reiteração. O magistrado em atuação de ofício revoga a prisão preventiva de Douglas, entendendo que não persistem os motivos que justificaram essa medida mais grave.
aplicando, porém, a medida cautelar de internação provisória com base no artigo 319, inciso 7, no caso, do Código de Processo Penal. Diante da situação narrada, o advogado de Douglas poderá requerer o afastamento da cautelar aplicada em razão de que, lá no artigo 319, inciso 7, diz que pode ser aplicada como medida cautelar diversa da prisão a internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça. Foi violência, grave ameaça, foi roubo ou foi furto? Ele praticou um furto, então não teve violência e grave ameaça. Mas ele pode, sendo inimputável ou semi-imputável, praticando um crime com violência e grave ameaça, ser submetido à internação provisória. Nesse caso, se não preenche os requisitos legais, essa medida não poderia ter sido tomada pelo magistrado. Então aqui, a gente vai requerer o afastamento da cautelar aplicada em razão de quê? A. Da não previsão legal cautelar de internação provisória. Tem previsão sim, inclusive está no artigo 319, inciso 7. B. De somente ser cabível a cautelar quando os peritos concluírem pela inimputabilidade, mas não pela semi-imputabilidade. Podem os dois, de acordo com o inciso 7, os dois estão liberados para esse caso. C. De o crime imputado não ter sido praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Esse é o item correto. E a D. De não ser cabível na hipótese a aplicação de medida cautelar de ofício. Hoje realmente não pode mais, mas à época que essa questão foi elaborada, poderia sim, sem requerimento pretérito do Ministério Público. 8. Estamos terminando. Caio vinha sendo investigado pela prática do crime de organização criminosa. Durante os atos de investigação, agentes da Polícia Civil descobriram que ele realizaria ação no exercício de atividade criminosa da organização que deixaria clara a situação de flagrante e permitiria a obtenção de provas. Todavia, a investigação também indicava que nos dias seguintes, outros atos do grupo criminoso seriam praticados por Caio, o que permitiria a identificação de outros envolvidos na organização. Diante disso, a autoridade policial determina diretamente e em sigilo que ocorra a ação controlada, artigo 8º da Lei de Orcrim, comunicando apenas ao Ministério Público, retardando a intervenção policial para que a medida se concretizasse de forma mais eficaz, a formação da prova e obtenção de informações. Vamos lá para os itens. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Caio poderá buscar a invalidade da chamada ação controlada por quê? A. Não foi deferido o acesso aos autos antes do encerramento da diligência. A súmula vinculante 14 fala que a defesa tem o direito de ver todas as diligências conclusas e não aquelas que estão em andamento. Então aqui está errado. B. Não é instrumento previsto na Lei de Organização Criminosa. É sim, está no artigo 8º, a gente já viu isso. C. Não houve prévia comunicação ao juiz competente. A gente falou que a organização criminosa concede comunicar. Quando é lei de drogas, é que o juiz tem que de drogas, de deixar. É aí que o juiz tem que dar autorização para que aconteça o flagrante diferido, né? O flagrante retardado. No caso da lei de organização criminosa, deve haver comunicação. E não existiu, então a medida não é válida. E D. Não poderia haver retardo. Pode sim, porque a lei autoriza no artigo 8º da Lei de Organização Criminosa. Ai, gente, desculpa. Essa falta de água. Após ser instaurado inquérito policial para apurar a prática de um crime de lesão corporal culposa praticado na direção de veículo automotor, foi identificado que o autor dos fatos seria Carlos, que na sua folha de antecedentes criminais possuía 3 anotações referentes a condenações com trânsito em julgado pela prática da mesma infração penal, todas aptas a configurar reincidência quando da prática do delito ora investigado. Encaminhados os autos ao MP, foi oferecida denúncia em face de Carlos pelo crime antes investigado. Diante da reincidência específica do denunciado civilmente identificado, foi requerida a decretação da prisão preventiva. Recebidos os autos, o juiz competente decretou a prisão preventiva, reiterando a reincidência de Carlos e destacando que essa circunstância faria com que todos os requisitos legais estivessem preenchidos. Ao ser intimado da decisão, o advogado de Carlos poderá requerer a liberdade provisória
Liberdade provisória não, porque primeiro a liberdade provisória só acontece depois do flagrante e antes da decisão do juiz sobre o flagrante em si, tá? Artigo 310, inciso 3. B, o relaxamento da prisão dele. Tendo em vista que a prisão, em que pese ser legal, é desnecessária. Se ela é legal, por que eu vou pedir relaxamento? O relaxamento é para a prisão ilegal. C, a revogação da prisão dele, tendo em vista que em pese ser legal, é desnecessária. A prisão não é legal por um motivo que nós vamos falar agora. Ó. No artigo 313, que fala das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, fala primeiro, nos crimes dolosos com pena máxima maior que 4 anos. Pena máxima maior que 4 anos. No 2, se a pessoa for reincidente em outro crime doloso. Você sabe que tanto ele praticou um crime culposo, quanto ele tem reincidência específica, ou seja, antes foi lesão culposa, lesão culposa, lesão culposa. Vocês estão vendo aqui que se ele praticou um crime culposo, não pode ter prisão preventiva? Se não pode, a prisão preventiva não é legal. Ela vai contra a lei, de encontro à lei. Então, ela é ilegal e deve ser feita, peço até desculpas por estar tão embaixo aqui, o relaxamento da prisão dele, pois ela é ilegal. Alternativa D, aqui embaixo. 10. Durante escuta telefônica devidamente deferida para investigar a organização criminosa destinada ao contrabando de armas, os policiais tiveram informação de que Marcelo receberia, naquele dia, grande quantidade de armamento que depois seria repassada a Daniel, chefe de sua facção. Diante dessa informação, os policiais se dirigiram até o local combinado. Após informarem o fato à autoridade policial, que o comunicou ao juízo competente, eles acompanharam o recebimento do armamento por Marcelo, optando por não o prender naquele momento, pois aguardariam que ele se encontrasse com o chefe da sua organização para então prendê-los. De posse do armamento, Marcelo se dirigiu ao encontro de Daniel, que era o chefe da facção, e lhe repassou as armas contrabandeadas, quando então ambos foram surpreendidos e presos em flagrante pelos policiais que monitoravam a operação. Encaminhados para a delegacia, os presos entraram em contato com o advogado para esclarecimento sobre a validade das prisões ocorridas. Com base nos fatos acima narrados, o advogado deverá esclarecer aos seus clientes que a prisão em flagrante efetuada pelos policiais foi, a gente já sabe que foi o flagrante retardado, né? A chamada ação controlada do artigo 8º da Lei de Organização Criminosa, e a C está correta. Vamos ver por que as outras estão erradas. A diz que é ilegal por se tratar de flagrante esperado. Se fosse flagrante esperado, não seria ilegal, porque é uma hipótese de flagrante lícito. Diz que é legal, mas foi configurado flagrante preparado. A súmula 145 do STF diz que no caso de flagrante preparado não existe sequer crime. Então, se não existe crime, o flagrante também não é lícito. Então, aqui não dá para ter legal e flagrante preparado na mesma frase. D. Ilegal, pois a conduta dos policiais dependeria de prévia autorização judicial. Autorização só se fosse em relação a crimes de tráfico de drogas, artigo 53, inciso 2 da Lei 11.343/2006. E a 11, que foi alterada para a gente poder fazer ela de forma bonitinha, né? Que ela estava nos termos da legislação anterior, da antiga Lei de Organização Criminosa, eu só fiz colocar a lei correta. O policial Fernando recebe determinação para investigar a venda de drogas em uma determinada localidade, próxima a uma reconhecida faculdade de Direito. A autoridade judiciária autoriza que o policial, nesse primeiro momento, não atue sobre os portadores e vendedores de entorpecentes, com a finalidade de identificar e responsabilizar um maior número de integrantes na operacionalização do tráfico e de sua distribuição. A figura do flagrante diferido ou retardado é prevista em quais legislações brasileiras? Nós sabemos que é na lei de drogas e na lei de organização criminosa. Aqui na questão 11, nosso gabarito vai ser a letra A. Não é somente na lei de drogas e nem é na lei de crimes hediondos, não tem essa descrição aqui nos crimes, da lei de crimes hediondos, a descrição do flagrante diferido, tá? Então é isso, meu povo, esse aqui é o gabarito para vocês darem um print aí, para vocês anotarem. E a gente vai ficando por aqui, esperando vocês na próxima aula de questões.